amigos, o tema da aula de hoje será substituição tributária. Tá? Um tema que faz parte do estudo da responsabilidade tributária. Tema que é extremamente relevante e que é objeto de muita análise e perguntas em concursos e na prova da OAB, certo? Então vamos à análise da substituição tributária. Então vamos lá, pessoal. Em relação à substituição tributária, que é o nosso tema. Antes de nós começarmos a falar efetivamente da substituição tributária, eu quero primeiramente ressaltar o seguinte. A substituição tributária ela está dentro do tópico em que se estuda a responsabilidade tributária, tá certo? Significa, então, dizer o seguinte, lá o artigo 121 do Código Tributário Nacional fala que o sujeito passivo é o contribuinte ou o responsável. O contribuinte, conforme nós falamos, é aquele que pratica o fato gerador, porque ele tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. O responsável não tem as mesmas características do contribuinte, mas é obrigado a pagar o tributo por força de lei. Então, o que nós vamos estudar a partir de agora é exatamente a parte de responsabilidade tributária. E a primeira que a gente vai falar é a responsabilidade por substituição, ou simplesmente substituição tributária. Tá? A responsabilidade tributária ela é dividida em originária, nós colocamos aqui originária, e derivada. Então, nós temos responsabilidade tributária originária e nós temos responsabilidade tributária derivada. A responsabilidade originária, tá certo? É a que nós denominamos de responsabilidade por substituição. O que é que marca aí a responsabilidade originária? O que marca a responsabilidade originária é que a obrigação do pagamento do tributo à terceira pessoa, ela já decorre desde a prática do fato gerador. Então, aquela terceira pessoa, o responsável tributário, ele já sabe que ele tem que pagar o tributo desde a hora que ele cometeu o fato gerador. E sendo assim, o contribuinte também já sabe que ele não é obrigado ao pagamento de tributo. Por quê? Porque naquela situação a responsabilidade é por substituição, portanto, originária. Vou dar um exemplo. A pessoa é empregada de uma pessoa jurídica. A pessoa física é empregada de uma pessoa jurídica. A lei obriga que a pessoa jurídica é que faça a retenção do imposto de renda da pessoa física. Então, a pessoa física ela já sabe que não é ela que tem que recolher, não é ela que tem que fazer o pagamento do imposto de renda retido na fonte. Quem tem que fazer é a pessoa jurídica. Isso antes mesmo do fato gerador acontecer, a lei já estabelece, olha, quem vai ter que fazer a retenção é a pessoa jurídica e não a pessoa física. Então, o pagamento é feito pela pessoa jurídica, embora ela retenha do empregado, que é a pessoa física, tá certo? Agora, como que funciona a responsabilidade tributária derivada? Nesse caso, nós temos uma responsabilidade por transferência. E aí a gente vai ter, dentro dessa responsabilidade por transferência, a responsabilidade por sucessão, que pode ser causa-mortes ou inter-vivos, tá? A responsabilidade de terceiros e a responsabilidade por infrações, todas dentro da responsabilidade por transferência, que é, então, denominada por derivação, ou de segunda ordem, tá certo? Qual que é a diferença, então, de uma responsabilidade derivada para uma responsabilidade originária? Nesse caso aqui, quando nós estamos falando da responsabilidade derivada ou por transferência, o fato gerador vai acontecer, quem tem
tem que pagar o tributo é o contribuinte. Entretanto, a lei fala o seguinte: caso ocorra um fato superveniente ao fato gerador, a responsabilidade pelo pagamento do tributo pode ser transferida a uma terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo que fica fácil de vocês entenderem como que funciona. Vamos lá, no caso da responsabilidade por sucessão, causa mortes. Tá? Enquanto a pessoa está viva, ela pratica o fato gerador, ela é o contribuinte, ela tem que pagar os tributos. Entretanto, veio o fato superveniente. Qual que é o fato superveniente? O fato superveniente é a morte. Então, aquela pessoa que é o contribuinte não mais existe, né? Não tem como ela pagar. E aí a lei atribui essa responsabilidade ao pagamento ao espólio e aos sucessores e cônjuge meio, conforme a gente vai ver mais à frente. Mas observe que a responsabilidade pelo pagamento só aconteceu em decorrência desse fato superveniente. Porque se ele não tivesse ocorrido, a obrigação seria cumprida pelo próprio contribuinte. Então, na responsabilidade originária, voltamos aqui, na responsabilidade originária, desde a ocorrência do fato gerador, o contribuinte é retirado e é colocado a terceira pessoa, e essa terceira pessoa já sabe que é ela que tem que pagar o tributo, e o contribuinte não. E aí é que a gente tem o que a gente denomina de substituição. Na responsabilidade derivada, nós vamos ter uma transferência do dever de pagar o tributo. E essa transferência ocorre por causa de um fato superveniente. Tá? Isso pode ser por causa de uma sucessão causa-mortes, por sucessão inter-vivos e vários outros fatos que a própria lei estabelece. Tá bom? Então a gente vai ter, no decorrer das nossas aulas, o estudo da responsabilidade por substituição e o estudo da responsabilidade por transferência. Dentro dessa por transferência, nós iremos estudar a responsabilidade por sucessão, causa-morte e inter-vivos, a responsabilidade de terceiro e a responsabilidade por infrações. Hoje, então, o nosso tema é a responsabilidade por substituição ou simplesmente substituição tributária. Eu vou ler aqui uma parte só para vocês verem e aí a gente vai explicar. Responsabilidade por substituição, também intitulada responsabilidade originária ou de primeiro grau, dá-se quando a terceira pessoa, substituto, vem e ocupa o lugar do substituído desde a ocorrência do fato gerador. Observe, então, que na responsabilidade por substituição, também denominada de responsabilidade originária ou de primeiro grau, a terceira pessoa, que é denominado substituto, ocupa o lugar do substituído, que é, né, o contribuinte, desde a ocorrência do fato gerador. Então, o contribuinte, ele não vai ter que pagar o tributo, né? Não tem a obrigação de pagar o tributo, porque a própria lei já falou, olha, quem tem que pagar o tributo é essa terceira pessoa. Então, quando o fato gerador ocorre, o contribuinte já sabe, olha, não sou eu que tenho que pagar, quem vai ter que pagar é a terceira pessoa. Tá? Então, aqui, no caso da substituição tributária, a obrigação de pagar desde o início é do responsável. Tá certo? Então, desde o início, quem tem o dever de pagar é o responsável, substituto tributário. Nós temos dois tipos relevantes de substituição tributária. Nós temos a substituição regressiva, que também é denominada para trás, e a substituição progressiva, que é denominada para frente. Nós vamos ver as duas de forma separada. Mas então vamos lá, recapitulando. Nós vamos ter a responsabilidade originária e a responsabilidade derivada. O caso da substituição tributária é uma forma de responsabilidade originária, ou de primeiro grau. Por quê? Porque desde a ocorrência do fato gerador, quem tem a obrigação de pagar o tributo é essa terceira pessoa, é o responsável tributário, que é o substituto, e não
o contribuinte. Tá? Então vamos lá ver esses tipos relevantes, né, de substituição tributária. Então a gente vai ter primeiramente a substituição regressiva ou para trás. Olha só o que a gente coloca aqui, ó. No caso da substituição regressiva, é a postergação ou adiamento do recolhimento do tributo com relação ao momento pretérito em que ocorre o fato gerador. Pessoal, vamos entender isso aqui. Vai ocorrer o fato gerador e aí a própria lei fala o seguinte, olha, o fato gerador vai acontecer, quem comete o fato gerador é o contribuinte, entretanto, o pagamento do tributo é feito por uma terceira pessoa em um momento posterior. Aí vocês vão perguntar, oh, André, mas por que aqui é substituição regressiva? Porque o pagamento, né? O pagamento, a responsabilidade pelo pagamento se refere a um fato gerador que já aconteceu, tá? Pessoal, é o seguinte, em regra, aconteceu o fato gerador, tem que se pagar o tributo, porque o fato gerador aconteceu, surgiu a obrigação tributária e o contribuinte teria que pagar o tributo. No caso aqui, em determinados tributos, e aqui eu chamo a atenção para a prática da substituição tributária ser muito utilizada no ICMS, o fato gerador vai acontecer, tá? A lei vira e fala assim, olha, nessa situação o contribuinte não tem que pagar, quem tem que pagar é o responsável, né, que é a terceira pessoa, entretanto em um momento posterior. Então eu peguei um exemplo aqui que fica muito fácil da gente entender como que funciona essa substituição tributária regressiva. Nós estamos aqui diante de um produtor rural. Imagine esse produtor rural que existe no Brasil, né, afora, vários aqui na nossa região, vários produtores rurais, tá certo? E ele tem lá suas vaquinhas de leite, ele vai tirar leite, ele acorda lá às 5 horas da manhã para tirar o leite, tira o leite da vaca, coloca nos tambores ou no resfriador, e aí vem o caminhão de leite, pega e leva esse leite lá para a indústria de leite, para a usina, né, de leite. Tá certo? Laticínio, tá bom? Olha só o que a lei fala. A lei fala que o contribuinte, que é o produtor rural, que é quem está circulando a mercadoria, né? A mercadoria, o leite está saindo da fazenda dele, da propriedade rural dele. A lei fala que ele não tem que pagar, que embora ele seja o contribuinte, não é ele que tem que expedir nota fiscal, não é ele que tem que fazer o pagamento do tributo. A lei falou que isso tudo tem que ser feito dentro da indústria, ou seja, lá pela indústria de leite. Então, nesse caso, o contribuinte é o produtor rural e o responsável é a indústria de leite. E quem faz o pagamento do tributo referente a essa mercadoria que circulou é a própria indústria em um momento posterior. Observe, então, que a indústria, ela paga referente a um fato gerador que já aconteceu. Ela paga em relação a algo anterior. Por isso que é para trás. Ela volta para trás e olha, o que aconteceu? E aí ela paga em relação àquilo. Tá bom? É evidente, né, gente, que tudo isso já é previsto pela indústria. Então ela já sabe que ela tem que pagar o tributo. Porque a própria lei já determinou. E aí é lógico, na hora que ela vai pagar o preço lá para o produtor rural, ela já faz o cálculo do quanto que ela vai ter que pagar também de tributo, porque a própria lei já determinou dessa forma. Eu quero deixar claro então o seguinte, olha como que a substituição tributária é importantíssima e aqui eu quero chamar a atenção para a relevância da substituição tributária. A substituição tributária ela é importante para a administração tributária. Imagine se a administração tributária, a fiscalização de tributos, tivesse que fiscalizar todos os produtores rurais. Né? Isso seria uma tarefa dificílima. Além disso, você pegar essas pessoas humildes, né? Que têm propriedade rural e que circulam leite, e ter que fazer com que eles emitam nota, recolham o tributo
para circular a mercadoria isso seria difícil demais. Então aí a lei vem e fala assim, olha, não, você pode circular a mercadoria, porque quem vai ter que fazer todo esse procedimento aí de recolhimento do tributo é a indústria. Ou seja, ela centraliza em um só. Então, ao invés dela ter que fiscalizar centenas, milhares, ou até mesmo milhões de contribuintes, ela fiscaliza 1, 2, 3, 4, 10, 100, diminuindo essa quantidade de pessoas que teria que fiscalizar. Para finalizar, em relação à substituição regressiva. Olha só, o fato gerador aconteceu e o pagamento foi feito posteriormente, tá? Está lá o produtor rural, né? Ele circula o leite e aí quem paga é a indústria de leite. Isso pode acontecer com a cana-de-açúcar, com a sucata e tantos outros exemplos. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. No caso da substituição regressiva, nós temos aqui a prática, né, de uma técnica de arrecadação que é denominada diferimento tributário. O que é o diferimento tributário? É exatamente a postergação do pagamento do tributo. Então, ao invés do tributo ser pago no momento do fato gerador, em decorrência do fato gerador, a própria lei já fala assim, olha, ao invés de pagar agora, vai pagar em um momento posterior pela indústria, tá certo? Isso é o que a gente chama de diferimento tributário. E a substituição regressiva, ela utiliza dessa técnica de arrecadação por diferimento tributário. Bom, a segunda é a substituição progressiva. Então, a primeira era regressiva, a segunda é progressiva, também denominada para frente. No caso aqui da progressiva, nós vamos ter uma antecipação do recolhimento do tributo, cujo fato gerador ainda vai acontecer. Então, aqui nós estamos falando de um fato gerador presumido. Nós vamos ter um pagamento para que depois ocorra o fato gerador. Então, nesse caso, a lei trabalhou da seguinte maneira. Olha, eu vou ter um produto em que eu vou tributar antes mesmo do fato gerador acontecer. Imaginem as indústrias. Então, na lei de ICMS, a indústria recolhe o ICMS sobre uma cadeia produtiva, estabelecendo ali qual que é o valor que esse produto chegaria ao consumidor. Olha só a questão das montadoras de veículo, né? Imagine a montadora de veículo. O veículo sai da montadora com um valor estabelecido, eles sabem, né? Eles têm uma ideia de que um veículo X vai ser vendido por 100 mil reais. Então a indústria ela já recolhe, a montadora de veículos, já recolhe o ICMS sobre esse valor de 100 mil, antecipando o próprio fato gerador, tá certo? Isso é o que a gente chama então de fato gerador presumido. E o valor do tributo é recolhido anteriormente. No caso aqui, a administração pública tributária, ela também tem vantagem e melhora na sua arrecadação e na sua fiscalização. Por quê? Porque ela centraliza na indústria a antecipação do pagamento dos tributos que ocorreria na cadeia, né, produtiva, na cadeia de comércio. Então sai da indústria, vai para o distribuidor, vai para o varejista até chegar no consumidor. Isso é antecipado. E depois só é cobrado as diferenças, né? Ou seja, se o produto foi vendido por um preço maior, cobra-se as diferenças para frente. Mas o bruto, o grande, já foi tributado antecipadamente, tá? Pessoal, poderia gerar dúvida, isso é constitucional, não é constitucional? Essa prática, né, de se pagar antecipadamente a um fato gerador que ainda vai acontecer? A gente poderia perguntar assim, e se não acontecer? E se o fato gerador for de outra forma? Olha, a questão é a seguinte, nós tivemos uma emenda à Constituição para incluir o parágrafo 7º ao artigo 150. Então, a substituição progressiva, ela é constitucional. Isso nós não temos dúvida. Então, eu coloquei aqui o parágrafo 7º do artigo 150, que fala assim, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. Tá certo? Então a lei, a Constituição, ela é clara que isso pode acontecer. Então nós não temos mais dúvida quanto à constitucionalidade da substituição tributária progressiva ou para frente, cujo pagamento ocorre primeiro do que o próprio fato gerador, que nesse caso é presumido. O outro ponto que a gente quer chamar a atenção é o seguinte, olha só, vou voltar aqui. Faz-se o pagamento sobre um fato gerador que vai acontecer. Se ele é presumido, isso pode vir a gerar um determinado empecilho, que é o fato gerador não acontecer. Então, imagine no caso da indústria de veículo. Tá? A montadora de veículo recolheu o ICMS. Os veículos foram colocados em cima da cegonheira, com destino às concessionárias de veículo para depois chegar ao consumidor final que vai comprar o carro. Nesse caso, imagina que a cegonheira bate e os carros ficam perdidos, né? Capotam, alguma coisa assim. Todos os carros se perdem. Ou seja, o fato gerador, que é a venda ao consumidor final, não aconteceu. O fato gerador não aconteceu. O que fala a Constituição no parágrafo 7º, na parte final? Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, se a indústria pagou e o fato gerador não aconteceu, ela tem o direito de ser restituído da quantia paga. Tá bom? Isso também está lá no artigo 10 da Lei Complementar 87 de 96, que é a lei que trata do ICMS. O artigo 10 fala também lá o seguinte: é assegurado ao contribuinte substituto o direito à restituição do valor do imposto pago, por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Ocorre o seguinte: tanto a Constituição quanto o artigo 10 da Lei Complementar 87 só trata do fato gerador presumido que não acontecer. Nós temos um outro problema que poderia ser o seguinte: o valor da base de cálculo, que também é presumida, ser menor do que a que foi apontada na hora do recolhimento. Imagine que o valor apontado seria de 100 mil, só que o veículo foi vendido por 90 mil. O tributo foi recolhido sobre 100 mil, enquanto deveria, na prática, ser recolhido por 90 mil. Nem a Constituição, nem o artigo 10 da Lei Complementar fala isso. Da mesma forma, nós deveríamos analisar o seguinte: a base de cálculo presumida foi 100 mil, mas o veículo foi vendido por 110 mil. Então, o valor deveria também ser sobre o valor maior. O que acontece? Nós tivemos duas situações que são interessantes sobre essa questão do fato gerador presumido acontecer de maneira diferente. Não é que não aconteceu, mas ele aconteceu de maneira diferente. Nesse caso, nós tivemos o tema 201 do STF, tá? Foi um julgamento, recurso extraordinário, em que nós tivemos lá que há possibilidade da restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária. Então, o STF entendeu que é possível, sim, restituir as diferenças do ICMS, tanto para mais quanto para menos, tá certo? Isso foi julgado, o ministro Edson Fachin, em 2016, tá aí o tema 201. Por outro lado, vários estados, com exceção de Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, assinaram o convênio do ICMS número 13 de 97, onde esses estados, inclui aí Minas Gerais, não vão pleitear restituição dos valores, tá? E também não vão, de certa forma, deixar que os contribuintes sejam restituídos caso o valor seja menor. Ou seja,
na verdade, os estados, né, entenderam por bem que é melhor não haver restituição, nem para mais e nem para menos, e por isso firmaram o convênio número 13 de 1997. O STF também já manifestou sobre o convênio, falando que ele é constitucional. Ou seja, os estados celebraram o convênio, falando que eles não iriam pleitear restituição nem para mais e nem para menos. Tá? Com isso, o Supremo foi lá e falou que isso é constitucional. Assim, esses estados que assinaram o convênio estão agindo dessa maneira. Os que não assinaram têm o direito de serem restituídos caso o valor do ICMS recolhido seja menor do que o efetivamente pago. Assim como as empresas que pagarem terão o direito de serem restituídos caso o pagamento seja maior do que o efetivamente deveria ser pago. Tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a parte de substituição tributária. Tá? Um grande abraço a todos.